Posição relativa entre reta e circunferência. Bom, coloquei aqui três exemplos de circunferência no plano cartesiano. Vou colocar aqui os possíveis centros, né, de cada um. Vou chamar de C de cada circunferência. E vamos observar algumas possibilidades para posições de retas em relação a essa circunferência. Ó. Repare que você pode ter uma reta que passa totalmente, né, desconectada dessa circunferência. O próprio desenho já diz aí que nós temos uma reta que é externa, tá? Externa à circunferência, beleza? Uma outra possibilidade aqui é que nós tenhamos uma reta que passa aqui, ó, tocando num único ponto da circunferência, né? Então aqui nós temos um pontinho de interseção aqui, ó. Nesse caso a reta passa tangenciando, né? A reta é tangente à circunferência. E por último, uma outra possibilidade que nós temos é que uma reta corte mesmo a circunferência aqui, né? E aí, nesse caso, é inevitável, são dois os pontos de interseção, tá? Então, essa reta é chamada de reta secante. Secante à circunferência. Bom, eu vou chamar essa reta aí de S. S, tá? Só para a gente distinguir mesmo aí. E aí vamos fazer uma observação bem tranquila aqui, ó. Todas essas circunferências elas possuem raio, claro. Né? Eu vou chamar esse raio de R. E esse raio ele é a distância do centro até um ponto da circunferência, tá? Então, em todos os casos aqui, eu coloquei o raio agora para a gente observar o seguinte, ó. Há como calcular a distância de um ponto até uma reta. Se eu colocar que esse ponto é o centro, eu consigo saber se essa distância do centro até a reta S for maior do que o raio. Repara, o próprio desenho aí vai dizer, nós vamos ter uma circunferência, uma reta que é externa à circunferência, tá? Então, se ela for maior do que o raio. No outro caso aqui, ó, se essa distância que a gente calcular do centro até a reta S, distância de C até S, for exatamente igual ao raio, nós temos uma reta que é tangente. Distância de C até S é igual ao raio. Aqui anteriormente eu coloquei R, né? Por costume mesmo de nome de reta, mas é um S, tá? Distância de C até S. E por último ali, ó, no caso da reta secante, quando você calcular a distância do ponto do centro até a reta, distância de C até R, perdão, até S, ó, você vai ver que essa distância é menor do que o raio. Distância de C até S é menor do que o raio. Bom, o que segue agora são. Vamos colocar aqui um exemplo e eu vou resolver esse exemplo com muita tranquilidade, assim, com muita calma, de dois modos diferentes. Então o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas aí você opina aí em qual você vai achar mais tranquilo, né? Então, ó, já ficou o alerta, né? Vídeo extenso aí. Vamos com calma aqui. O primeiro modo, vou deixar aqui, ó, é usando a fórmula de distância do centro até uma reta, distância de ponto a reta, tá? Pessoal, não sei se vocês estão lembrados, tem vídeo aí tratando disso também, né? A distância de C até R vai ser dada assim, ó, o módulo, né, da equação geral AX mais BY mais C, isso aqui é da reta S, tá? Só que aí tem um porém. Esse x vai ser o x do ponto que eu estou querendo calcular a distância. No caso, vai ser o x do centro e o y a mesma coisa, y do centro. Dividido por raiz quadrada desse a ao quadrado mais b ao quadrado. Repara que se eu quiser desenvolver dessa maneira, é possível. Aqui tem que entrar a equação da reta, né? Ela está bem aqui, inclusive. Ó. Então não vou ter esse problema. Vamos colocar essa equação aí para você ver onde que nós vamos ter um probleminha ali. Ó. Né? Então aqui, ó, distância de C até S, e eu insisti em colocar R aqui em cima, né? De C até S, vai ser igual, ó, o módulo. Então, isso aí é a equação. Aqui, vamos copiar a equação aqui, ó. Tá aqui a equação. X menos Y mais 3. Mas lembra lá que esse X tem que ser o X do centro e o Y tem que ser o Y do centro?
Aí eu pergunto para vocês, nós temos o centro para determinar isso? Não temos ainda. Então esse é o grande problema nesse caso. Né? Dividido pela raiz quadrada, esse A, galera, é quem acompanha. Opa, quem acompanha aqui, ó, o x, tá? Quem está acompanhando o x aqui é o 1 na equação. E quem está acompanhando o y é o menos 1, tá? Então aqui você vai ter que o A é 1, esse A está ao quadrado, pela formulazinha, mais o B ao quadrado. O B é menos 1, né? Como a gente observou, é menos y lá ao quadrado. Então até daria para mexer um pouquinho mais aqui, ó, e melhorar essa raiz embaixo, mas a gente fica preso aí no centro, né? Distância de C até S vai ser igual, ó, em cima não tem mais o que fazer por enquanto. X do centro menos y do centro mais 3, né? E aqui você vai ter o seguinte, ó, perdão, 1 ao quadrado embaixo dá 2 aqui, dá 2, menos 1 ao quadrado também, perdão, 1 ao quadrado dá 1, mais o menos 1 ao quadrado também dá 1, e a resposta sim dá 2, tá? Então, raiz quadrada de 2 aqui no denominador, né? Então, já pensei na resposta e falei, antes mesmo de calcular. Repara, então, o nosso grande problema aqui, ó. X do centro e Y do centro. Né? E nós ainda temos que ver se essa distância ela é maior que o raio, ela é menor que o raio ou ela é igual ao raio. Né? Então ainda temos que definir quem é o raio da circunferência, quanto ele vale, né? Quanto vale esse raio aí, qual o comprimento dele. Então é isso que nós vamos fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui numa nova página a equação geral e generalizada da circunferência. Para quem não está lembrado, tem vídeo aí também tratando disso, né? Então não vou ficar me especificando muito, mas parte-se aqui da equação reduzida. X menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Bom, aí aqui para quem gostar de memorizar, beleza, já vai direto na equação geral. Para quem não quiser, né, memorizar, é rapidinho fazer essa conta aqui, ó, x ao quadrado menos 2x, x do centro, mais x do centro ao quadrado, né? Tô desenvolvendo o quadrado ali agora do y, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, então y do centro ao quadrado, o raio vem negativo aqui, fica igual a zero. E aí só organiza a ordem, né? Ó, x ao quadrado, vou pegar aqui, ó, com o y, vou trazer ele para cá, perto do x ao quadrado. Agora tudo que tem o x ali, né? Então menos 2x, x do centro. Agora tudo que tem y. Então agora isso aqui, menos 2y, y do centro. E agora os números que sobram aí, né? X do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos o raio ao quadrado. Pronto. Aí nós temos a equação geral da reta num formato genérico. Para que eu estou usando ela? Porque agora eu vou copiar aqui, ó, para tirar as informações. Eu vou copiar aqui a nossa equação geral que foi dada, né? E aí vai ser assim, ó. Deixa eu levar ela aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x. Depois, menos 6y mais 11 igual a zero. Menos 6y mais 11 igual a zero. Aqui em cima eu não coloquei, né? Mas também igual a zero. Bom, então nós temos isso aqui, ó, para fazer a comparação. Repara, ó, x ao quadrado tá igual, y ao quadrado ficou bom também. E aqui você vai ter um espaço onde você vai conseguir tirar o valor do x do centro, ó. Então, o que eu falei, tem vídeo específico sobre isso, né? Vamos mais direto ao ponto, tá? Aqui nós vamos ter, então, pessoal, ó, que menos 2x, x do centro, vai ser 4x. É por comparação mesmo. O x está aí para generalizar de ambos os lados, então é só dividir por x, né? É possível cancelar esse x aí e ficar só com x do centro. Então você tem que x do centro é igual a 4 dividido por menos 2. Portanto, você tem aqui que x do centro é igual a menos 2. Tá bom? E aí, ó, continuando o raciocínio, você pegar aqui o próximo, ó, você vai ter o desenvolvimento do y do centro no mesmo, né, na mesma ideia. Então, lá, menos 2y, y do centro é igual a menos 6y.
O y de novo cancelado, porque aparece multiplicando os dois lados, né? Então você pode dividir e dar 1. E aí você vai ter aqui, ó, que y do centro, fica do lado esquerdo, é igual a menos 6 do lado direito dividido por menos 2. Menos com menos dá mais, 6 por 2 dá 3. Então o y do centro é igual a 3. Então tá aí, né? Nossas duas respostas. Nós tínhamos problema com isso daqui, agora não temos mais, porque nós podemos já substituir lá na nossa fórmula. Ó. Quer ver? Ó? A nossa fórmula aqui, ó. Tá vendo que está circulado aí? Não é mais problema. Vamos copiar essa fórmula então, né? Vamos levar ela para lá, ó, para a gente substituir, tá bom? Então, deixa eu dar Ctrl C, Ctrl V aqui mesmo. Precisamos de uma nova página aqui. Pronto. Então, eu vou apagar aqui, né? E aí, ó, no lugar do x do centro, vou apagar ele aqui. Nós vamos ter, ó, vamos voltar. Vamos ter o menos 2. Então, vou até colocar aqui de laranja mesmo, ó, menos 2, tá? No lugar do y do centro, acho que está em verde lá, né? Ó, 3. Então, substituindo, 3. E aí pronto, só fazer essa conta. Ó, então aqui em cima você vai ter que a distância de C até S é igual ao módulo. Aí você vai ter aqui, ó, menos 3 com mais 3, galera, já dá zero, né? Fica só o menos 2. Menos 2. Bom, está sobre raiz de 2. Aí você sabe que o módulo, então, eu posso tirar o sinal de negativo, 2 sobre raiz de 2. E aí você vai perceber aqui que você tem uma raiz no denominador. Né? Não é legal deixar essa raiz aí. Vamos multiplicar pela raiz no numerador e denominador, raiz de 2 sobre 2. Isso não faz sobre raiz de 2, né? Isso não faz mal porque você está multiplicando por 1, né? Faça a divisão aí para você ver. Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1. Então é só um jeito diferente de escrever, né? 2 raiz de 2 sobre. Isso aqui dá raiz de 2 ao quadrado, né? E aí corta o quadrado com a raiz, fica só o 2, não é verdade? Deixa eu apagar aqui. E aí você vai perceber que ainda dá um cancelamento aqui, ó, 2 dividido por 2, né? Portanto, chegamos à nossa conclusão de que a distância de C do centro até a reta S é de raiz de 2 aqui, unidade de comprimento. Tá? Vou destacar isso e deixar aí, porque afinal de contas ainda não acabou o trabalho. Nós devemos comparar essa distância com o raio da circunferência. E aí, ó, deixa eu até já escrever aqui, ó, determinando R, né? O raio da circunferência. Então nós vamos tirar esse raio, pessoal. Volta aqui na equação geral que nós colocamos. Então tá vendo? Dá um trabalho, mas sai um monte de informação já, ó. Aqui o raio, ó. O raio é exatamente o que sobrou lá. É um, né, o raio com esse x e esse y aqui, nós vamos igualar com 11. Então vamos levar essa ideia, ó. X do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado vai ter que dar 11. Então, ó, x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser igual a 11. Aí você se perguntar, mas esse x do centro e esse y do centro, ó, não são mais problema, né? Aqueles aqui, ó, acabamos de usar eles para substituir, tá? Então vamos substituir ali de novo, nós já calculamos eles, né? Se você está com dúvida, volta um pouquinho aí, tá? Aqui o cálculo deles aqui, ó, tá? Então vamos fazer isso. Então, aqui, ó, da mesma cor, inclusive, o x do centro é menos 2 e vai estar ao quadrado, né? Então, eu vou pôr um parênteses, toma cuidado, se não tiver parênteses, fica errado, por causa do sinal de negativo. Mas o y do centro ficou 3, né? Deixa eu colocar aqui também de verde. 3 ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a 11. Bom, e aí, ó, você tem que o menos 2 ao quadrado dá 4, mais 3 ao quadrado, 9, menos o raio ao quadrado igual a 11. 9 mais 4 dá 13. Eu vou jogar ele lá do outro lado, tá? Vou passar para outra página aqui. Então vai ficar menos r ao quadrado do lado esquerdo, ó.
igual. Do outro lado, nós tínhamos já o 11. E aí vai passar menos 13, né? Então, 11 menos 13. Portanto, você tem aqui que o raio, o menos raio ao quadrado, é igual a menos 2. Multiplica por menos 1 dos dois lados. E você vai ter que o raio ao quadrado é igual a 2. E aí você tira a raiz, né? Para sumir com esse quadrado. Então o raio vai ser, seria mais ou menos, mas a gente pega só o mais porque raio é positivo, né? Raiz de 2. Então pronto, tá determinado o raio aí, ó. Viu que o raio deu raiz de 2 e a distância, usando a fórmula, também deu raiz de 2? Então deu igual, né? Então, ó, portanto, deixa eu até escrever isso aqui. Portanto, R ficou igual à distância do ponto C até a reta S, que tudo deu raiz de 2. O que isso implica, né, pessoal? Implica na configuração que nós colocamos anteriormente lá, ó. Cadê nosso desenho? Aqui, ó, implica nessa configuração. Nesse caso, você tem um ponto de tangência, porque o raio e a distância são os mesmos, né? Então a reta é tangente à circunferência para esse caso aí. Vamos escrever aqui, ó, implica em reta tangente, tá? Bom, como eu tinha dito, eu havia falado aí, nós vamos também usar um outro método. Então, encerrado esse método aí, né? Nele a gente tem a ideia de distância de um ponto até uma reta. Esse ponto é o centro da circunferência. Temos todo um trabalho para determinar esse centro a partir da equação geral, né? E também o raio para fazer a comparação, beleza? Um segundo modo, eu já deixei pronto aqui a mesma equação, tá? As duas equações são as mesmas nesse caso, então tem que dar tangente também. Um segundo modo é por substituição, tá? Deixar aqui anotado, ó, segundo modo, que você não se perca aí na hora de estudar. Então, ó, aqui eu vou pegar a equação da reta, que é essa primeira equação, e vou isolar um x ou y, tá? Eu vou isolar o x nesse caso. X vai ser igual a menos y vai para o outro lado mais y, e mais 3 vai para o outro lado menos 3, né? Esse outro lado aí é entre aspas, né, gente? Mas enfim. Bom, se nós estamos resolvendo, né, uma ideia de aqui, ó, de desenhos, né, de representações que não se intersectam, que se intersectam em um único ponto, ou que se intersectam em dois pontos, é natural que nós possamos trabalhar com essas verdades valendo para as duas equações, perdão, para as equações dos dois desenhos. O que isso significa? Ó, significa que se aqui, pessoal, ó, eu tenho, deixa eu ver aqui, vou fazer de branco mesmo. No desenho da tangente aí, ó. Aqui nós temos um ponto P de tangência, né? Um ponto, vou chamar de T mesmo. Um ponto T aqui de tangência, né? Esse ponto T, ele tem um X, uma abscissa dele, um X de T, e ele tem um Y. Ele tem um Y de T aqui também. Esse X e esse Y, ele vale tanto para a reta quanto para a circunferência. Como assim? Olha o desenho para você ver. Né? Ele é ponto da reta e da circunferência. Então, quando eu faço, né, quando eu vou lá, igual eu fiz aqui, ó, isolei, cadê? Isolei o X, se existir um ponto onde um gráfico toca o outro ali, intersecta o outro, esse ponto vai valer, o x vai valer para ele tanto na circunferência quanto na reta. E se isso é válido, eu posso pegar esse x e substituir na equação da circunferência. Não vale para a circunferência também? Então ele pode vir para cá tranquilo, ele pode transitar para outra equação. E é isso que nós vamos fazer. Né? Se eu substituir, olha só como é que vai ficar. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. No lugar do x vai entrar y menos 3. Então vou até colocar de verde, ó. Y menos 3 tá ao quadrado o x aqui, ó. Então, ao quadrado mais, e continua a equação da circunferência, ó. Y ao quadrado mais 4 vezes, ó, o x apareceu de novo. Então, no lugar do x, y menos 3. Tá? Bom,
Aí não está o quadrado agora, então segue, ó, menos 6y mais 11 igual a zero. Olha o que nós temos aí agora. Uma equação bem grandona e tudo, mas uma equação que depende só de y. Repara que o x não é mais um problema. E se nós temos uma incógnita só, a chance de nós determinarmos aí uma solução é razoável. Então eu vou trabalhar aqui com ajeitar essa equação, né? Primeiro eu vou desenvolver esse quadrado, então fica aqui y ao quadrado menos, né, 6y, da onde 6y? Duas vezes o primeiro pelo segundo, né? 2 vezes y dá 2y, vezes 3 dá 6, né? 6y mais o quadrado do segundo, 9, que é o 3 ao quadrado, e aí continua lá, ó, mais y ao quadrado, e aqui você tem, ó, mais 4y, 4 vezes menos 3 aqui, ó, dá menos 12, menos 6y mais 11 igual a zero. Beleza. Aí vou só juntar as coisas aqui, ó. Y ao quadrado com y ao quadrado. Então nós vamos ter duas vezes y ao quadrado. Depois dá para juntar também, ó, quem acompanha y, ó, menos 6y com mais 4y com menos 6y. Então fica menos 12y com mais 4y dá menos 8y. Beleza? Para finalizar aqui, né, sobrou aqui o 9, o menos 12 e o mais 11. Então, menos 12 com mais 11 já sobra menos 1. Menos 1 com mais 9 dá mais 8. E isso é igual a zero. Olha só onde nós chegamos, pessoal. Chegamos numa equação do segundo grau, né? Antes de mexer com essa equação, repara que ela, todas as parcelas aí, todos os membros, dá para dividir por 2. Eu vou fazer isso para facilitar nossas contas, né, no futuro aqui. Inclusive o zero, tá? Se for uma questão aberta, é super interessante deixar o zero também aí dividido por 2 para mostrar para o examinador que você domina essa técnica, né? Não está fazendo de forma mecânica. Então, ó, 2 dividido por 2 dá 1, então sobra y ao quadrado. Menos 8 por 2 fica menos 4y. E mais 8 por 2 aqui fica mais 4y. Né? E do outro lado, 0 por 2 dá 0. Tá aqui, nossa equação de segundo grau. Vou pegar essa equação aqui também numa nova página, tá? E para que nós possamos discutir o que ela tem a ver com isso tudo, né? Então, y ao quadrado menos 4, ali eu copiei um y a mais, né, gente? Esse último aqui não tem y, tá? É só 8 dividido por 2, dá 4. Então, voltando, y ao quadrado menos 4y mais 4. Vamos lá. Y ao quadrado menos 4y mais 4. Isso é igual a zero. Bom, solucionar uma equação de segundo grau é dizer quais valores atende essa equação aí, né? Quais valores vão atender essa equação. E aí você sabe o seguinte, olha, você tem alguns casos possíveis aqui. Ó, vamos colocar aqui ao lado. Se você encontrar um y1, né? Essa equação é um pouquinho diferente que não está com x, é y, mas o jeito de calcular é o mesmo. Um y1 diferente de um y2, quando você fizer delta e Bhaskara, você sabe que você vai ter 2 pontos, né? Se você encontrar aqui um y1 igual a um y2, você sabe que vai ser um ponto só, que satisfaz essa equação, né? E aí, se você pode encontrar, inclusive, um y1, né? Ou y2, um y aí que não satisfaz, não é real, né? Não pertence aos reais, tá? Melhor assim, não pertence aos reais aí, aos números reais. Aí nesse caso aqui, né, você vai ter nenhum ponto. O que é isso? Só para te lembrar muito rapidamente aqui, ó, coisa lá do primeiro ano, né? Você tem lá um plano cartesiano e você tem o gráfico de uma equação de segundo grau, né? Vamos colocar que essa equação ela tem uma parábola, ela é uma parábola com a concavidade para cima. Você vai ter algumas opções aqui, ó. A mais clássica dessas opções é
esse gráfico faz isso, ó, para satisfazer aí a igualdade. E aí você vai ter aqui, ó, y1 diferente de y2, ó, são dois pontos diferentes, tá? Outra possibilidade que existe é que essa parábola faça assim, ó, ela só tangencia o eixo. E aí você vai ter que y1 e y2 são iguais. Quando você calcular lá, vai dar igual. Né? E aí você tem também uma outra possibilidade, essa parábola nem encostar no eixo x. Se ela não encostar, não tem raiz, né? Não tem zero da função que nós chamamos. E aí, poxa, não tem como satisfazer a igualdade, entendeu? Então aí, nesse caso, não existe raiz real que nós colocamos, né? Que é esse último ponto aí. Agora, quando que isso acontece, né? Isso aqui vai acontecer, ó, quando delta for maior que zero, porque aí você sai com y1 e y2. Esse outro aqui acontece quando delta é igual a zero. E esse último aqui acontece quando delta é menor do que zero. Tá? Então aqui a ideia é só, né, te lembrar um pouquinho do que pode acontecer aí, mas não vamos nos aprofundar, né, no detalhe disso daí não. Vamos solucionar a nossa equação então. Porque ó, se nós encontrarmos, só a justificativa, ó, se nós encontrarmos um y1 diferente de um y2, um delta maior do que zero, significa que são dois os números que atendem a essa equação. Mas atender a essa equação é atender esse monstrão aqui de cima, que é atender também esse aqui de cima, que é atender esse pressuposto inicial nosso aqui, ó, para que a gente não perca o foco. E atender essa ideia inicial é dizer assim, olha, se existe dois pontos, então nós vamos estar presos nessa situação aqui, ó. Por exemplo, né, gente, ó, precisa calcular para ver. Se existe dois pontos, então nós vamos estar presos nessa situação aqui. Se existir um ponto na ideia de tangente, se não existir nenhuma raiz real, nós vamos estar aqui nessa ideia de que não vai nem encostar. Tá vendo? Então esse é o nosso plano, tá? Vamos dar a sequência aqui então. Ó, nossa ideia agora é determinar, né, a solução para essa equação aí, tá? Então nós vamos ter aqui, ó, um delta para ser calculado. E o delta vai ser b ao quadrado, o b é menos 4. Então, menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula mesmo do delta, vezes o a, que é 1, não aparece aqui, né, mas ele está aqui acompanhando quem está ao quadrado, vezes c, que é 4, termo independente. Então, você tem aqui que delta é igual 4 ao quadrado dá 16, menos 16 isso aqui também, ó, menos 16. Opa, delta igual a zero. Se você for desenvolver isso daí, você vai determinar exatamente a ideia de que o y1 é igual ao y2. E se isso ocorre, né, a reta S é tangente. Tá certo? Porque vai ter um ponto só. Esse é o segundo modo, né? Veja que deu o mesmo resultado do anterior, sem lidar aí com o raio ou com a distância entre ponto e reta. Também é um método um pouco trabalhoso. Você tem que fazer uma substituição com calma, né? Fazer um delta, né? E aí, às vezes, eu vou me estender aqui, às vezes pode se perguntar, olha, se essa reta é secante, em qual ponto ela intersecta essa equação? Aí como é que você vai fazer? Ué, termina de calcular. Termina de calcular o y aqui, ó. Muito tranquilo, vamos fazer isso, inclusive. Mas assim, o segundo modo já está encerrado também, tá? Então você tem aqui, ó. Deixa eu trazer a equação aqui de novo, né? Y ao quadrado menos 4y mais 4. Y ao quadrado menos 4y mais 4 igual a zero, né? Você teve aí que o delta foi igual a zero. E aí, quando você for calcular x1 e x2, nesse caso, cuidado, viu, gente? Não é x, é y que está escrito aqui. Então, y1 ou y2 vai ser igual menos b pela fórmula, né? Então, menos da fórmula, menos 4 do b lá, tá aqui, ó, tá? Mais ou menos a raiz do delta, que deu zero, sobre 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1, né? E aí você vai ter aqui, ó, que esse menos com esse menos dá mais,
mais 4, mais ou menos zero, que é a raiz de zero, sobre 2. Tá vendo aqui, ó, que o mais ou menos zero não vai fazer diferença nenhuma? Daqui você sairia com y1 e y2, mas somar zero ou subtrair zero não adianta nada, é o mesmo resultado. Então aqui você tem 4 por 2, que é 2, tá? Então você tem esse desenho aqui, ó, mais ou menos, né, um desenho assim, ó. Você tem aqui o plano cartesiano, você tem aqui uma circunferência, nem sei onde está o centro dela, tá? Eu só sei que existe uma reta que é tangente, e aí eu não sei como é que tá essa reta não, tá bom? Aí você teria que parar para analisar a equação da reta ali, não é o objetivo dessa questão. Mas vamos supor que ela está aqui e aqui tem um ponto de interseção. O que nós acabamos de determinar é a projeção desse ponto no eixo y. Ó. Isso aqui vale 2. E ainda falta nós determinarmos aqui a projeção no eixo x. Tá? E aí, ó, vamos voltar aqui. Como é que eu faço esse par ordenado aí no x, né? Você tem duas opções. Cadê? Aqui. Como esse ponto tem que atender a reta e a circunferência, ele vale nos dois, você escolhe ou a equação da reta ou a equação da circunferência e substitui o y. E aí vai sobrar o x desse ponto. Nós não, né, não vamos gastar nosso tempo substituindo uma equação muito grande, vamos pegar a equação da reta. Tá? Então, ó, substituindo em x menos y mais 3 igual a zero. Vamos lá. Então, ó, substituindo em x menos y mais 3 igual a zero. Você acaba de ver que o y aqui vale 2. Então, ó, você vai ter aqui que x menos 2 mais 3 igual a zero. Portanto, x menos 2 com mais 3 fica 1. Do outro lado, menos 1. Né? Então, repara que esse nosso gráfico nem ficou legal. Né? Porque o x tem que ser menos 1 e aqui está na parte positiva. Essa circunferência ela vai para o outro lado. Né? Seria mais adequado assim. Ó. Deixa eu apagar aqui nosso rascunho e levar aqui o menos 1, né? Para o outro lado ali da igualdade. Tá? Então, ó, do outro lado do eixo, né? Do plano. Então aqui você continua tendo o 2, como nós havíamos marcado, e depois vai ter o menos 1 ali. Então a circunferência está por aqui, né? Então eu não estou nem pensando no tamanho dela, no raio, tá? Não sei se ela passa para baixo do eixo. A ideia é só rascunhar mesmo aqui. Então, ó, uma reta que é tangente, e aí você projeta esse ponto de tangência lá no y e encontra o 2, né? E aí você projeta no x e encontra o menos 1. Beleza? Seria mais ou menos essa a ideia, tá? Se fosse 2 pontos, você acharia um y1 diferente de y2 e faria duas substituições na reta, né? Cada substituição você fizesse na reta, você determinaria o resto do par ordenado do y1 e do y2, tá? Pessoal, vídeo extenso, né, mas bem detalhado, com muitas técnicas e muitos lembretes aí de teorias já estudadas.